ficamos muito tristes por ver muitas pessoas descendo para a sepultura sem de fato ter a vida de Cristo. Porque, irmãos, nós temos que ser bem sérios, temos que ter muita convicção de que os portais eternos se abrirão tão somente para filhos de Deus em Cristo. Não serão abertos para batistas, Palavra da Cruz, assembleias, católicos, evangélicos, para quem é filhos de Deus. Então isso é muito sério. Então cada um de nós, e nós sempre vamos advertir aqui, porque o nosso compromisso como igreja do Senhor é com a palavra de Deus. Eu sei que às vezes as verdades da palavra dói, machuca, fere, mas Deus, Ele disse que Ele açoita a todo filho que recebe. Então Ele vai corrigir, vai disciplinar, e a palavra muitas vezes, irmãos, ela precisa penetrar em nós de uma forma cortante, de uma forma que precisamos ser confrontados com a mesma palavra, porque senão, meus irmãos, naquilo que concerne a exortações da igreja, elas não farão sentidos na palavra, e nós precisamos levantar esse estandarte com ousadia. Não podemos baratear a graça de Deus. Tem tantos irmãos que barateiam a graça de Deus, barateiam a palavra de Deus, faz troca. Não, irmãos, nós não estamos aqui para agradar a ninguém, estamos aqui para pregar a Cristo crucificado. Cristo é o Senhor da igreja, Ele fez a obra, Ele salvou você e a mim, Ele nos deu a sua vida pela ressurreição, a própria vida de Deus em nós. Isso é maravilhoso, isso não tem preço que paga. Então, irmãos, que nós não sejamos distraídos, que nós sejamos aqueles homens e mulheres que retenhamos a cabeça, retenhamos o nosso próprio Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão de nós nos acautelarmos dos falsos profetas, ou dos falsos pregadores. Profetas, pregadores, que é um profeta? Profeta é aquele que fala aquilo que Deus disse. Antigamente Deus, a palavra fala, em Hebreus 1, versículo 1, que Deus falava antigamente aos pais pelos profetas, falava de muitas maneiras, falava através de sonhos, de visões, mas hoje, nesses últimos dias, Ele nos tem falado pelo Filho. O que significa Deus falar pelo Filho? É falar pela sua palavra. Então, irmãos, nós não podemos tirar os olhos da palavra de Deus. Ainda que nós sejamos uma comunidade muito pequena, eu acho que o povo de Deus sempre vai ser um povo pequeno. Jesus, ele expressou isso lá em Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho. Se nós vermos no Antigo Testamento, quando então o Senhor Jesus, ele fez aquela alusão lá em Mateus, ele disse assim que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Se você fizer uma ligação, um linkar o Antigo Testamento, Gênesis 6 e 7, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, você tem que analisar todo o contexto do Antigo Testamento ali, os capítulos 6 e 7 de Gênesis. O que estava acontecendo ali, irmão? Ali estava acontecendo algo muito importante, que na nossa geração hoje está muito pior do que aquela época. Naquela época a palavra fala que a violência ela reinava. Olha para o cenário nacional, nem mundial, nacional. O que está reinando, irmãos? A violência. Violência nos lares e fora dos lares, então, é algo que nos assusta. A sociedade brasileira, ela tem medo, uma sociedade medrosa, ela não tem paz. Naquela época, a maldade do coração do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. Irmãos, como é que está o coração do homem hoje?
Então, naquele 2 milhões de pessoas que entraram na arca, aquela arca era uma figura de Cristo, Noé e mais 7 pessoas. 8 pessoas foram salvas através da arca. Então, nos nossos dias que antecede a volta de Cristo, porque nós somos a última geração, talvez, quem sabe aqui, muitos não experimentarão a morte física, porque serão arrebatados. Mas, irmãos, nós somos a última geração, irmãos. As 20 profecias restantes que falta para se cumprir, elas estão sendo cumpridas. E é nossa obrigação e dever, como povo do Senhor, apressar, aguardar e apressar a vinda de Cristo. Irmãos, isso nós não devemos ter medo, nem temor, nada. Nós temos que ter no nosso coração alegria de olharmos para o céu e aguardarmos o Senhor. Nós falávamos aqui algum tempo atrás que o Senhor Jesus vai voltar em 2 etapas. Na sua primeira vinda para buscar os amadurecidos, ele disse que viria como um ladrão da noite, como um ladrão. E o ladrão, quando vem lhe fazer uma visita, ele vai a hora que você não espera. E o ladrão não vai lá roubar a tua lata de lixo. O ladrão vai roubar na sua casa coisas preciosas, aquilo que você tem de mais valor. O Senhor Jesus, quando vier nos buscar, Ele vai vir buscar coisas preciosas. Que coisas preciosas que são essas? Seus filhos preciosos. Quando eu falo preciosos, você não pode dizer que é um filho de Deus precioso se a sua fé não foi provada, que você obteve a fé preciosa, não foi provada. Hoje pela manhã nós fizemos uma breve introdução de um assunto sobre valorize os tempos difíceis. Domingo que vem vamos voltar agora a aprofundar um pouquinho mais. Mas, irmãos, esse tempo difícil que estamos enfrentando, não estou me referindo tão somente a essa Covid-19, não. Estou me referindo a tempos difíceis para a nova criatura, é o caminho da cruz. Estou me referindo à tribulação, à aflição, à angústia, à dor, a lágrimas. Este é um tempo para nós muito abençoado. Se tivermos os olhos abertos para contemplarmos o Senhor, irmãos, o Todo-Poderoso Ele habita em nós, aquele que é grande, na expressão do Salmo 135:5, porque eu sei que o Senhor é grande. Irmãos, Ele é grande, Ele é grande. E que o nosso Deus está acima de todos os deuses, que há muitos deuses na terra. Muitos deuses. Estava fazendo um estágio de psicologia lá no hospital universitário. Conversando com uma enfermeira, ela disse o seguinte: aqui 90% dos médicos, eles pensam que são Deus. Falei, puxa vida, então 10% não, 10% são Deus. Falei, meu Deus, que coisa. Vamos ler aqui Judas, os versículos 3 e 4, que diz assim: amados, olha que palavra doce, né? Você é amado, nós somos amados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem
a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, que privilégio nós temos nesta noite, ó Pai, tão fresquinha que o Senhor preparou para nós. Pai, Senhor é um Pai que tem uma afeição muito grande por nós. O Senhor nos ama com um amor incondicional, altruísta. Pai, como é bom poder perceber que somos amados do Senhor. Como é bom saber, ó Pai, que este amor nos torna tão seguros. É um amor que não exige troca de nenhum de nós. O Senhor nos amou, sem perguntar se nós queríamos sermos amados. Ó Pai, este amor nos faz teus filhos, porque é um grande amor que o Senhor nos concedeu, a ponto de sermos chamados teus filhos, e de fato somos teus filhos. Pai, nessa noite, mais uma vez, rogamos ao Senhor, abre a tua palavra para nós, nos dá sabedoria para compreendermos o que tu tens dito, espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos plenamente teu Filho. Pai, nos exorta, nos adverte, que teu Espírito, Pai, venha, Pai, percorrer as nossas mentes e corações e, de fato, se revelar o Filho. Nós precisamos tanto dele cada dia mais. Ele é o nosso respirar, Cristo é o nosso tudo, Pai. Por isso estamos na tua dependência. Fala conosco. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, Judas, ele começou dizendo algo tão importante para nós aqui, que ele queria tratar de um assunto que é muito gostoso, muito edificante. Ele queria escrever acerca da nossa comum salvação. Porque existem pessoas que elas têm uma ideia meia estranha de pensar o seguinte: a minha experiência é diferente da tua. Não foi, irmão. A nossa esperança naquilo que concerne a salvação é a mesma que ocorreu contigo e comigo também. Agora, experiências com o Senhor nós vamos ter. Você tem muitas experiências com o Senhor. Aqui tem irmãos e irmãs que constantemente têm tido experiências com o Senhor. Mas na salvação, a palavra é muito clara: comum salvação. Ele desejaria aqui falar da comum salvação. Então, se nós fôssemos aqui falar da nossa comum salvação, que comum salvação que nós poderíamos então expressar? Iríamos falar certamente que nós nascemos com a natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Já nasci pecador, já nasci um mentiroso, já nasci uma tranqueira. Você também. Não dá risada, porque você pode dar risada de você mesmo. Aí é legal, né? Ri de você mesmo, né? Da tua vida pregressa. Porque, irmãos, um homem no pecado, o pecado que não foi erradicado ainda, a Bíblia diz, Jeremias 5:28, que ele é pior do que o diabo. E as pessoas atribuem seus pecados ao diabo. Claro que ele tem uma grande influência, sim. Ele prepara o palco. O diabo não peca, quem peca somos nós. Então ele prepara o palco, mas quem dança é nós. Ele ciranda, muitas vezes, uma vida que não tem a mente renovada. Mas, queridos, nascemos no pecado. Agora, Deus nos amou de uma forma tão rica, tão grande, tão imensurável, como ontem a nossa irmãzinha falou ali no grupo de jovens, deste grande amor com que Ele nos amou, a ponto de dar seu amado Filho. Ele deu o seu tudo por nós. Interessante, irmãos, que Jesus, para nos alcançar, Ele foi até a morte, onde nós estávamos espiritualmente mortos. Foi na nossa morte, que já nascemos com ela, que Jesus Cristo foi. Ele baixou até a morte de cruz para poder nos alcançar. Não tinha outra maneira, irmãos, de nós sermos alcançados por essa comum salvação. Então, o que Cristo fez para que então essa comum salvação fosse, claro, evidenciada em nossas experiências com a palavra de Deus? Ele nos atraiu assim no seu corpo na cruz. Ele disse em João 12:32, e eu, quando eu for levantado da terra, ali na cruz,
eu vou atrair todos vocês a mim mesmo. Não existe outro caminho, irmãos, para sermos libertos do pecado. Não existe você aceitar Jesus. Isso não tem na Bíblia. Deus não tem compromisso com algo que não seja da sua palavra. Deus também não tem compromisso com as nossas crenças divorciadas da palavra, descentralizadas da palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele disse, ele cumpre. Ele disse que nos atraiu assim no seu corpo na cruz. Citar um outro texto aqui, João 3,14, Jesus fez uma alusão, lembrou-se de que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Claro que é lá na cruz. Para quê? Todo que nele crê, a maneira adequada de crer na obra sacrificial é crendo que fomos atraídos no seu corpo na cruz. Jesus disse lá em João 6, todo que o Pai me dá virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Se o Pai que me enviou não o trouxer, não lhe atrair, a pessoa não pode ser salva. Ela pode ser um evangélico iludido, um crente, mas não um crente em Cristo, mas um crente leitor de Bíblia, que faz as suas orações, mas que nunca teve o seu pecado removido. Nunca foi um filho de Deus, nunca foi um santo, sempre foi um religioso. A gente observa no dia a dia tantos absurdos, irmãos. Estou falando de um povo que se diz evangélico. Eu vou dizer assim, evangélicos vazio do evangelho. Mas como que eles pregam a Bíblia? Pregar a Bíblia, qualquer pessoa pode pregar a Bíblia, basta você estudar as Escrituras Sagradas, você vai começar a dar palestras bíblicas. Você vai entreter as pessoas, você vai assustar as pessoas. Mas se você não mexer no carnegão, na centralidade de Cristo e a obra do Calvário, você pode ser muito preciso, mas não pode ser exato, como foi Apolo, lá em Atos capítulo 18. Irmãos, quem que era Apolo? Apolo foi um homem, a palavra fala que ele era eloquente, ele era poderoso nas Escrituras, e ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Priscila e Áquila o escutaram, chamaram ele em particular e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Ou em outras palavras, deixa eu parafrasear para vocês aqui. Ele pregava Jesus Cristo, ele era poderoso e eloquente, convencia as pessoas para fazerem parte do seu grupo religioso ou da sua denominação, ou como tantos outros dizem, da sua igreja. Não é assim? Pregava Jesus, abria as Escrituras e pregava Jesus. Mas, irmãos, faltava ali uma coisa. Ele era preciso. Às vezes a gente escuta pregadores, eu leio livros constantemente, aqueles homens são precisos na exposição. E claro que a gente aprende muitas coisas com ele, porque a palavra fala assim, examinai tudo, retende aquilo que é bom. São precisos, mas se de fato omite a centralidade de Cristo e a cruz, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. Não há outra mensagem a ser ministrada, porque ele disse isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que tendes recebido, seja maldito, seja anátema. Imagina só. Então, por que você acha que existem muitas religiões? Porque, queridos, eu tenho um ponto de vista na Bíblia, você tem outro. Então, se você não crê como eu creio, você forma o teu grupo, forma a tua igreja, cria lá uma série de pastores que creem igual a você, e eu vou criar a minha denominação, minha religião. Queridos, por isso que há muitas religiões, mas só tem um evangelho. E este evangelho da graça tem sido, infelizmente, irmãos, omitido
em nossos púlpitos. Mas como que podemos pregar o Evangelho se não temos a revelação do Evangelho? Precisamos, porque Evangelho é revelação. Revelação. E Lucas escreve lá em Atos que nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. Nós temos que confrontar o pecado. Nascemos no pecado. Você nasceu com a natureza perversa e eu também. Mas a novidade é que Cristo veio. Ele veio, a palavra fala, João escrevendo aquele versículo que a gente sempre cita aqui, João 1,29, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado. Agora, como é que se tira o pecado do mundo? Através da morte. Se ele entrou pela vida, ele não vai sair pela vida, ele vai sair pela morte. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo, porque Jesus não poderia, se fosse de uma outra maneira, ele também orou lá no Getsemane, porque não poderia ser de outra maneira, porque o Pai disse para Adão e Eva, Gênesis 2, 16 e 17, ele deu esta ordem: do fruto de todas as árvores podereis comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comeram, morreram. O pecador já nasce neste mundo espiritualmente morto. Por isso que ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos de pecado. Uma pessoa no pecado, ela está espiritualmente morta para Deus, mas ela vive para si, ela é uma alma vivente, ela tem um espírito, mas está morto. É como que uma mulher gerasse uma criança morta dentro de si. Ela tem barriga, mas a criança está morta. Estão me compreendendo? Então nós já nascemos espiritualmente morto. Agora Cristo veio para tirar este vírus da morte, que foi colocado em nós pela serpente lá no Éden, quando Adão pecou. Então a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. E o pecado fez um estrago. O pecado, aquela picada de cobra, lá em Adão e Eva, nos alcançou. Então o ser humano, Isaías fala que desde a planta do pé até a cabeça, o ser humano, ele é podre essencialmente. Qual que é a nossa essência? Somos podres. Terrível isso, não é? Isso ofende, machuca, mas é a nossa realidade. Leia lá depois, Isaías 1, 5 e 6. É terrível. A palavra fala que por causa desse pecado nós nascemos com um coração enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não se conhece, nem mesmo eu. Quando o Espírito Santo de Deus me convence daquilo que eu sou, pecador, a humanidade inteira sabe que é pecadora. Mas por que eles não vão clamar a misericórdia de Deus? Porque eles não estão convencidos que são pecadores. Porque Satanás sopra em seus ouvidos, dizendo o seguinte: olha, você não é tão mal assim. Mal é aqueles bandidos, aqueles ladrões, aqueles estupradores, aqueles assassinos. Você trabalha, você casou e deu-se em casamento, você paga as suas contas, você de vez em quando ajuda as pessoas os menos favorecidos. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Aí você vai lá levar uma cesta básica lá para uma creche que precisa tanto, aí você faz uma selfie, né? Coloca nas redes sociais, olha como é que eu sou bom, não é assim? Qual que é a sua glória? Ser visto pelos homens. Agora Cristo veio não para reformar a sua vida, Ele veio para destruir a sua velha casa. De que maneira que Ele fez isso? Lá na cruz do Calvário. Se a nossa casa ela é podre, cheia de cupim, morada de demônios, é isso que nós éramos? Porque se você ler com bastante cuidado, lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante, a palavra fala, Jesus dizendo o seguinte, que quando o Espírito sai do homem, anda por lugares aí escusos, e não achando lugar, ele volta para a casa de onde saiu, que é o homem. E voltando, como é que encontra aquela casa? Cheia de doutrinas, varrida, ornamentada, uma casa bonita, né? Olha, e ele vai e leva mais 7 espíritos. E o último estado daquela casa do homem se torna pior do que o primeiro.
E assim acontecerá a essa geração, diz o nosso Senhor. As pessoas não sabem, mas elas estão totalmente a serviço de Satanás. Porque nós falamos aqui uma vez, referindo-se àquele texto de 2 Timóteo 2, versículo 26, quando eu me referi que a única coisa que nós temos é a nossa vontade. Aquilo que é teu e Deus respeita é a tua vontade. Deus não vai roubar a tua vontade, Ele quer algo voluntário do seu coração, né? Mas Satanás também sabe disso. O que o diabo fez? Ele pegou a sua vontade e enlaçou ela para que você cumpra a vontade dele, não a sua. E nós achamos, como muitos dizem assim, nós temos o livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. Porque se você nasceu escravo do pecado, escravo não tem liberdade. O único que tinha liberdade era Adão e Eva, livre-arbítrio. De todas as árvores comereis livremente. Mas hoje a pessoa está iludida, pensando que ela tem livre-arbítrio. Não tem. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. E 1 João 3,8 fala: quem comete pecado é do diabo. Se é do diabo, você não é de si mesmo, você pertence ao encardido de lá de baixo. Agora, se você nasceu de novo, você vai descobrir que você tem um rei. Agora, esse rei, ele é tão amoroso. Esse rei, ele te ama. Esse rei, ele repartiu com você e comigo o seu reino. Porque aprove, ele diz assim, Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Ele disse assim lá em Romanos 8, versículo 16 e 17, se sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então este rei, ele quer que nós sejamos escravos dele por amor a ele. Como Paulo diz assim em Efésios 4, versículo 1, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. A palavra prisioneiro no grego é escravo, mas escravo por amor a ele. Isso está tão claro, tão lindo lá em Êxodo, capítulo 21, né? Ali você vai descobrir o que significa ser um escravo por amor. Vamos ler esse texto? Vocês permitem que eu leia esse texto para vocês? Êxodo capítulo 21. Aqui, meus queridos, o Espírito Santo está mostrando para nós a questão do escravo. Êxodo capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. Olha só que interessante, vou ler a partir do verso 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem, casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, olha aqui, ele recebeu a carta de alforria, sua liberdade. Mas se ele disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Ele agora aqui vai servir o seu senhor por obrigação? Não. Por quê? Por amor. Por amor ao seu senhor. Aquele senhor era um senhor que comprou esse escravo, pagou o preço desse escravo e o tratou com bastante amor, que cuidava bem desse escravo, que supria as necessidades desse escravo, talvez emocionais, físicas e também talvez as espirituais. Chegou o ano dele receber a carta de liberdade de alforria. Toma aqui sua carta, você está livre.
olha, eu não quero a minha carta de alforria. Por que que não? Porque eu te amo. Ah, você me ama. Agora eu servi 7 anos por obrigação, mas agora eu quero servir ao Senhor para sempre, porque eu te amo. Sabe como é que Paulo, ele fala isso para nós? Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Então Paulo aqui vai mostrar que ele serviu o Senhor por amor ao Senhor. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, aqui escravo no grego, vossos servos por amor de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele era um escravo por amor. Entende, irmãos? Então, uma grande diferença, muito grande aqui. Então, a nossa comum salvação, ela envolve uma voluntariedade em crer de uma forma adequada, crer como diz as Escrituras. Porque, irmãos, às vezes nós citamos aquele texto, né? Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas, irmãos, nenhuma condenação há é para os que estão em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar unido a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo, e a nossa união começou não porque eu quis estar unido a Ele, porque Ele me atraiu um dia lá no seu corpo na cruz, quando Ele estava crucificado. Fomos puxados, colocados no corpo de Cristo. Então Jesus Cristo, vamos pensar aqui, vamos meditar um pouquinho, irmãos. Ele morreu, mas nós estávamos nele, colocados junto com ele. Ele morreu, mas nós também morremos. Paulo vai dizer, ele não fala de outra coisa a não ser sobre essas realidades. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, julgando-nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, nós estávamos nele, eu também morri, porque o todos envolve eu. Se eu não crer que o meu nome está naquele todos, se eu não faço parte desse todos, eu estou fora. Eu posso ser membro de uma igreja evangélica, batista, metodista, presbiteriana, Palavra da Cruz, seja qualquer denominação, mas se eu não ganhar uma experiência de morte e ressurreição com Cristo, eu não faço parte da igreja do Senhor, que tem Cristo como cabeça. E fazer parte de denominação evangélica, irmão, isso é terrível. Imagina só, uma vida inteira você foi um crente, foi um evangélico. Quando teu coração parar de bater, você descer para a sepultura, quando você abrir os olhos, você pensa, puxa vida, vou acordar no colo de Deus, e acorda no colo do capeta, e aí é para todo sempre. Porque não creu, como está escrito. Irmãos, crê. Por favor, entenda uma coisa. Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas Paulo diz o seguinte: eu escrevo as mesmas coisas porque é segurança para vós outros. Nós temos que sempre lembrar e relembrar e pregar Cristo e a cruz, para que o nosso coração fique alicerçado nele. A Bíblia diz assim, aquilo que concerne ao perdão dos nossos pecados, porque tem pessoas que ficam pedindo para Deus perdão dos seus pecados. Deus não vai perdoar, irmão, porque Ele já nos perdoou quando cremos. Isaías 22,14, texto que nós conhecemos, a palavra diz assim: mas o Senhor dos Exércitos se declarou, se revelou aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade, ou pecado, ou transgressão, não será perdoada até que morrais. Onde que você morreu com Cristo? Onde que você morreu com Cristo? Na cruz, no corpo dele. Você morreu aonde? Morreu já, você morreu. Se você não creu que não morreu ainda, você ainda está perdido. Porque nós temos um Pai que é fiel à sua palavra. E 2 Timóteo 2,11, a palavra fala assim: fiel é esta palavra, se, ó, a condicional aqui,
O nosso Pai, o Espírito Santo, é um cavaleiro. Se o quê? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se você não crê que não morreu com Ele, não vai viver com Ele nunca. Você pode pregar a Bíblia, você pode orar, pode jejuar, você pode passar o dia inteiro orando, jejuando, porque essa comum salvação não é por jejum, não é por ler a Bíblia demais, não é por orar demais, não é para frequentar muita reunião da igreja. Essa comum salvação é o dia que você crê que você foi atraído. Jesus atraiu quantos lá no seu corpo na cruz? Todos. Por que Ele atraiu todos? Porque Deus é justo. Porque em Romanos 3:23, quantos que pecaram? Todos pecaram. Então, Ele teve que atrair a todos. Mas nem todos irão crer, porque nós temos a nossa doutrina. Eu entendo diferente, mas o que significa então essa comum salvação aqui? Vamos rasgar essa parte da Bíblia, porque não tem nada a ver. Irmãos, nós não podemos ser enganados. Olha, o povo de Deus gosta de ser enganado. É que eu não vou ter tempo de ter aqui para a gente analisar, mas domingo que vem nós vamos voltar aqui sobre esse assunto, sobre os falsos pregadores. Mas eu quero hoje trazer para você um pouquinho sobre essa comum salvação na qual Judas queria falar. A comum salvação é uma salvação que é minha igual a tua, não pode ser diferente. Uai, se eu criei que eu fui atraído, morto, ressurreto com Cristo, você vai crer de outra maneira? Onde é que está escrito na Bíblia que tem outro caminho para você chegar ao Pai, a não ser através de Cristo? Ele disse assim: eu sou a porta. Abra lá em João, por favor, capítulo 10, ainda tratando desta comum salvação. 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Veja que interessante aqui, irmãos. Jesus, ele está dizendo: eu sou, ó, eu sou aqui, lá do Antigo Testamento. Eu sou a porta. Se alguém, esse alguém aqui, aquilo que ele disse para Nicodemos também, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Agora, o que significa entrar por Ele? O que significa, irmão? Significa, sabe o quê? Morte. Aqui a mesma ideia de ser atraído no corpo dele, colocados nele. Se alguém entrar em mim, morreu, porque ele morreu. Você crê que ele morreu? Ele morreu. Você está nele, você entrou nele, você morreu quando ele morreu. Entrará, mas não ficou na morte. Entrará e sairá. Se entrar é morte, sairá significa o quê? Ressurreição. Entrará e sairá e achará pastagens. O que significa pastagens? Significa vida de ressurreição. Lembra do Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que significa ressurreição? Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Assentados nos lugares celestiais em Cristo significa o quê? Eu estou descansando no meu Senhor. Compreende, irmãos? A vida cristã não começa com um glorioso fazer, começa com um magnífico, um magistral assentar-se. Morremos e ressuscitamos, estamos assentados, mas onde é que você está assentado? Nos lugares celestiais em Cristo. Você parou para pensar lugares celestiais? Lembra que ele disse para os discípulos, também para nós? E quando eu for e vos preparar
lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Então, lugares celestiais. Eu creio que tudo já está preparado. Tudo está preparado. Agora, o que precisa, meus irmãos, é nós, a noiva de Cristo, se preparar para o casamento. Ele já colocou lá no armário as nossas vestimentas. O vestido da noiva já está lá. Nós somos a noiva de Cristo. Vai ter um casamento. Já está marcado o dia pelo Pai. Já está lá. Ele colocou dentro do armário a nossa vestimenta para o casamento. Olha lá, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Apocalipse 19, verso 7. Aqui o contexto está falando das bodas do Cordeiro. O que é a boda? É o casamento de Cristo com a sua igreja, a sua noiva, que é eu e você. Veja aqui, irmãos, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória. Olha que interessante aqui, irmão. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? O casamento entre Cristo e a igreja. Agora, o que é interessante, diz assim, cuja esposa, essa esposa é a igreja, a noiva de Cristo, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Puxa vida, eu pensei então que era pela graça. Então eu tive que me ataviar? Eu tive que realizar alguma coisa aqui? Não. Quando ele disse aqui, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, o versículo 8 diz assim, pois lhe foi dado graça, lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está vendo? Então, é como que assim, está lá no armário o nosso vestido de noiva. Ele já colocou lá para nós, nos foi dado. Agora, irmãos, parece que nós não queremos casar com ele. O nosso coração é um coração adúltero. Nós amamos muitas coisas que não é o nosso Senhor. Por isso que nós queremos que ele demore um pouquinho mais. Eu quero que meu filho case, eu quero que a minha filha me dê um netinho para mim. E a gente está muito fixado, as nossas raízes parece que estão neste mundo. E uma das evidências de uma nova criatura, quando nós cremos em Cristo, Gálatas 1,4 fala que ele nos desarraigou deste mundo pela obra do Calvário. Nós não temos mais nada a ver com este mundo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, o mundo está morto para mim, e eu crucificado para o mundo, eu morto para o mundo. Irmãos, o que te atrai neste mundo? Irmãos, tem muitos irmãos e irmãs da igreja do Senhor, na face da terra, que têm se envolvido com muitas coisas que não é o Senhor. E é nossa responsabilidade apressar a volta de Cristo. Nós temos que aguardar Maranata e apressar. Como que nós podemos apressar a volta de Cristo? Sabe de que maneira? Quando nós começarmos a servir uns aos outros, amar uns aos outros com um amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando você amar o seu irmão a ponto de você não ver mais defeito nele, você está no caminho certo. Quando você ama uma pessoa, você quer servir aquela pessoa. Você quer agradar aquela pessoa. Você faz de tudo por aquela pessoa. Você a ama. Assim é o nosso Senhor para conosco. Agora, se nós amamos a Cristo, nós vamos desejar que Ele volte logo. Sulamita, a figura da igreja, ela disse assim, lá em Cântico 8, último versículo, vem depressa, ó amado meu.
Este é o Maranata genuíno. Falar assim, ora vem Senhor Jesus, da boca para fora, Ele não está preocupado com isso. Ele quer que de fato nós estejamos apressando a volta dEle, vivendo em união uns com os outros, respeitando uns aos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos, amando os irmãos, servindo os irmãos, não colocando empecilho na vida dos irmãos, não puxando o tapete dos irmãos. Irmãos é irmãos. Quando você faz algum mal para seu irmão, você está fazendo mal para si mesmo. Porque, irmãos, quando um dos nossos irmãos sofre, se nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados a Cristo, se nós não sofrermos também, significa que nós não estamos no corpo. Quando o teu irmão, vamos colocar aqui na nossa comunidade, eu sofro, irmãos, quando tem um irmão, irmã, sofrendo com alguma coisa que eu fico sabendo, eu sofro, eu fico assim, desesperado, falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, restaura, sabe? Como Epafrodito, ele ficou tão angustiado, irmão, ele ficou tão angustiado porque ele estava tão doente por causa de Cristo, pregando o Evangelho, chuva, sol, dificuldades, salteadores, ele ficou doente, talvez passando até fome. Mas Epafrodito ficou tão angustiado quando Epafrodito soube que os filipenses descobriram que ele estava doente. Ele se angustiou, porque eu não queria que os irmãos ficassem sabendo da minha doença, porque eles me amam, eles vão ficar angustiados, então ele se angustiou também. Estão me compreendendo? Isto é amor de Deus entre nós, irmãos. O amor de Deus entre nós não pode se esfriar. Nós temos que orar um pelos outros, visitar uns aos outros. Aquele chazinho da tarde, quando Deus vinha ali para se encontrar com Adão, que comunhão preciosa, que desfrute gostoso. E à tarde, por isso que o período da tarde tem tantas coisas que ocupam esse lugar tão precioso, porque quando o pecado entrou no mundo, a comunhão foi rompida com Adão, não com todos nós. Por isso que muitas pessoas, quando chega 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tem nostalgia, fica assim triste, se deprime, é tarde, mas por quê? Saudade dele, saudade daquele que nos ama. Senhor, tenho saudade de ti, venha nos buscar, nos amadureça. Você tem saudade dele? Você ama o Senhor a ponto de desejar que ele volte hoje? Você ama o Senhor a ponto de se envolver com ele em tudo que você fizer? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós vamos hoje ficar por aqui, mas nós vamos voltar domingo que vem nesse texto aqui. E para nós analisarmos sobre os falsos profetas. A comum salvação é a experiência minha e sua. Morremos, ressuscitamos com Cristo. Ele queria falar disso, mas ele foi obrigado a se corresponder de uma outra forma, exortando a nós batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dado aos santos. Irmão, você não é um evangélico. Você é um crente, mas um crente em Cristo. Ser crente por ser crente, até o capeta é. Somos crentes em Cristo. E todo crente em Cristo é uma pessoa feliz. Quem conhece o Senhor é feliz, porque a alegria é Cristo. E essa alegria, se nós temos Cristo, você tem, queridos, lembra lá de Gálatas 5, versículo 21? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e por aí vai. Nós temos isso. Muitos não se manifestam porque estão cheios de si mesmo. O Espírito vai manifestar seus frutos em nós quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Por isso que tem o caminho da cruz. Domingo pela manhã nós vamos continuar tratando deste
caminho da cruz, da obra operada pelo Espírito em nós, nos levando ao sofrimento, à tribulação, ficarmos angustiados, mas tudo isso vai de alguma maneira cooperar para o nosso bem. Mas então, irmãos, que o Senhor então continue falando conosco, se revelando a nós, e que Ele encontre em nós um coração voluntário para amá-lo e servir a Cristo, e servir com amor. Não é assim, eu sou servo de Cristo, eu sirvo a Deus. Serve coisa nenhuma. Nós somos hipócritas, mentirosos. Eu sirvo a Deus assim com a cara de espiritual, né? Eu sirvo a Deus. Um dia eu dei carona para uma família e montou um cara atrás. Eu falei, quem é você? Como é que é o seu nome? Ele disse assim, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu falei, meu Deus, que situação difícil. Não, irmãos, nós servimos a Cristo por quê? Porque amamos o Senhor. E a evidência que servimos a Ele, como que nós vamos servir a Cristo hoje? Eu sirvo a Cristo lá na minha igreja. Lá vai contar, para de contar mentira. Aqui você não serve Cristo aqui. Você serve Cristo no seu lar. Você serve Cristo no seu trabalho. Você serve Cristo lavando banheiro, lavando louça, dirigindo caminhão. Você serve Cristo sendo um funcionário exemplar, porque Efésios 6 fala que quando nós servimos aos nossos patrões, estamos servindo a Cristo. E servimos a Cristo em ministério integral. Entende? Como tem sido o teu serviço? É para Cristo ou é para você mesmo? Então, irmãos, que Deus continue nos abençoando e falando conosco, para que Ele possa encontrar em nós respostas. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio, Pai, de termos a Tua palavra aberta e ter a Tua voz, ter o Teu falar. Continue, Pai, falando conosco, se revelando a nós, nos ajuda cada dia mais a Te conhecer. Revela e forma Cristo em nós, Pai, precisamos tanto dEle. Obrigado porque o Senhor tem falado. Continue abrindo nossos ouvidos. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.